Escuta-me, ó tu de grandes proezas. São 5 as causas que originam toda a ação, expostas na ciência que estuda a transformação do mundo. O corpo como base, também o aspirante como executor, os meios ou instrumentos indicados, como chakras, diferentes e variadas formas de atuar e, por último, a 5ª causa, o princípio divino. Qualquer ação física, mental ou intelectual que uma pessoa execute, seja ou não com discernimento átmico, espiritual, inclui estas 5 causas. Esses 3 versículos, eles estão quase que no comecinho do Karana Dharma Gita. E esse capítulo é explicando um pouco das causas que levam a gente a atuar e o que move a gente para as ações. E aqui ele começa a explicação falando exatamente isso, né? E aqui é interessante porque tem a gente consciência ou não, como ele fala aqui, tudo que a gente faz envolve essas 5 causas. E aí pra gente fica às vezes até um pouco meio, como assim? Nunca prestei atenção. Não é uma coisa que eu esteja, vamos dizer assim, acostumado, familiarizado com esse tipo de descrição, né, na verdade. Mas esse, como é uma escritura, uma revelação das mais antigas da humanidade, né, ela explicando dessa forma, fica interessante porque muitas vezes a gente tem um sentimento de que tudo que a gente faz tem, embora o nosso, como ele fala aqui, tem ou não um propósito espiritual, tem ou não uma atenção com relação a qualquer outra coisa, todas as nossas ações, como ele fala, elas são acionadas por esses 5 processos. E isso, se a gente, quanto mais consciência a gente tem desse mecanismo, né, de qualquer atitude nossa, de qualquer coisa que a gente faça, ela, quanto mais ciência a gente tem disso, de alguma forma isso gera uma nova maneira de lidar, inclusive com responsabilidade com relação às nossas ações, porque elas de alguma forma estão acionando tudo isso. E aí é interessante porque quando a gente fala, por exemplo, as pessoas que têm um enfoque, que entendem que a vida não é só essa matéria, é só minha mente, que não tem uma percepção, vamos dizer assim, só materialista da vida, como se a vida se resumisse ao que acontece, o que usamos e o que fazemos e como exercemos, o nosso corpo e a nossa mente. Se a gente for, vamos dizer assim, muito fundamentado só nessa percepção objetiva, a gente vai entender que a vida está resumida nisso. O que acontece com a matéria e o que acontece com a minha cabeça. E, claro, no meio dos dois tem as nossas emoções. Mas essa explicação aqui é interessante porque ela amplia, não só amplia a nossa visão, como se tiver algum sentido isso para cada um de nós, começar a prestar atenção de uma forma nova com as nossas atitudes, né? Com como a gente se move diante das coisas. E aqui, assim, vou falar uma por uma de novo aqui, como está descrita, né? Só para a gente desmembrar isso para vocês, e aí fica muito interessante da gente ter uma conscientização das nossas ações, de uma percepção com mais profundidade, vamos dizer assim, né? Então ele fala assim, qualquer que seja a ação que a gente execute,
E aqui ele está falando para a gente prestar atenção, porque isso define as transformações que acontecem no mundo, como o próprio Sansara, que é o próprio mecanismo do mundo objetivo, as coisas que movem os processos de começos, preservação e reintegração. Mas aí ele fala, qualquer ação física, mental ou intelectual que uma pessoa execute, com ou sem consciência, ela vai incluir essas 5 causas. E quais são as 5 causas? Aí ele fala assim, o corpo. O corpo é a matéria que a gente está usando. Então, essa matéria é o quê? Esse corpo físico. Eu preciso desse espaço para o exercer das minhas ações. Eu preciso dessa substância objetiva, concreta para atuar. E mesmo que a gente subjetive muito a nossa matéria, a gente não deixa de ter matéria. Ela vai ficando cada vez mais sutil, mas é uma matéria. Inclusive tem falas aqui no Bhagavad Gita, né? Que um dos capítulos que ele vai falando assim, tirando para você ver o que é o espírito. E aí assim, ele vai, todos os nossos sentimentos, todas as nossas sensações, todos os nossos pensamentos, todo o nosso corpo, ele vai lembrando tudo isso. Aí ele falou, tudo isso é matéria. A gente às vezes olha a matéria como essa coisa só muito densa, mas os nossos pensamentos são matéria, as nossas sensações são matéria, tudo aquilo que a gente processa e que envolve na transformação de coisas é matéria também, né? Mas aí ele vai desmembrar agora, o corpo, então é toda essa matéria que a gente está falando, né? Aí, este corpo, que ele fala bem assim, o corpo como base, ou seja, dentro de uma realidade objetiva. Depois ele fala assim, também o aspirante, como executor. Então tem alguém que vai executar a ação. Então tem uma matéria onde vai, a partir dali vai funcionar todo o processo, né, a ser executado, e o executor. O executor somos nós, em que sentido? De alma. E a alma inclui todo esse processo, as nossas sensações, as nossas emoções, todo o mecanismo mental, toda a nossa trajetória, toda a nossa experiência, toda a nossa bagagem, tudo aquilo que a gente tem que compõe quem nós somos. Quem nós somos é vamos dizer assim, uma imensa, vamos dizer assim, trajetória, né, com todas as experiências que a gente já realizou. Então seria a nossa alma, né? Então esse é o executor. E a nossa alma, e aqui fica bem claro como que é bem definida a diferença de uma coisa para outra no Shuddha Dharma, porque aqui fala do executor e depois ele fala a 5ª causa como espírito. Ou seja, uma coisa é a minha alma, outra coisa é o meu espírito. E aqui ele fala o executor, ou seja, esse conjunto de informações, de experiências que a partir delas a gente reage diante das coisas que a gente vai fazer, né? Os instrumentos ou os meios indicados, e aqui ele aponta como os Shastras, são as revelações, são as escrituras. Mas, aí você pode estar falando, eu não estou acostumado a seguir nem a Bíblia, nem nenhuma dessas revelações. Mas você se move diante das ações por algum tipo de coisa que norteie o seu critério. Então, a sua ética, sua ciência, sua forma de analisar as coisas. Então, essa é o terceiro instrumento, que é a outra base que está aqui, que no caso aqui ele fala o Shastra. O Shastra por quê? Porque é a partir de querer funcionar dentro e diante do que você conhece aqui, é você, a partir disso, começar a se nortear. Então, aquilo vai ser o meio, o caminho para eu me organizar diante do que eu quero fazer. Aí ele fala as diferentes e variadas formas de atuar. E aqui as formas de atuar têm a ver com o quê? Tem coisas que eu tenho que fazer que eu exteriorizo, no Shuddha Dharma a gente chama de pravriti, que eu vou para fora,
Então, por exemplo, agora eu estou fazendo uma ação que vai para fora, porque eu tenho que estar prestando atenção no que eu estou falando e tenho que estar olhando para vocês. Então, minha atenção está para fora. Esperamos que a atenção de vocês também esteja para fora, olhando para a gente, tentando acompanhar o que a gente está fazendo. A atenção também está para fora. Então, é o que a gente chama de pravriti. É a atenção voltada para o exterior. E, ao mesmo tempo, de alguma maneira, você faz nivriti, você interioriza, você leva para dentro, né? E o outro mecanismo misturado com esses dois tem a ver com o que você faz com as duas, o que vai para fora, o que você interioriza e de que forma você sintetiza isso que está acontecendo. Porque vai ter coisa que você está ouvindo que você fala legal, bom, tem tudo a ver, tem coisa que você está olhando e fala não é isso. E aí fica meio que um resultado daquilo que você está fazendo para fora e que você está fazendo para dentro, tá? E aí é a terceira parte desses caminhos aí, as diferentes e variadas formas de atuar, que vai fazer parte de qualquer coisa que a gente faça também, né? E aí, por último, olha lá, quem que ele vai citar agora? A quinta causa, ou o princípio de vida. E o princípio de vida é quem? É o Espírito. Então, aqui, lembra agora o que a gente falou aqui de novo. Qualquer ação física, mental, que eu execute, com ou sem discernimento espiritual, envolve as 5 causas. Então não tem nada que aconteça, não existe nenhuma ação que a gente faça, nem a ação mais objetiva, tipo, estou varrendo minha casa, estou dirigindo o carro, ou eu estou lendo um livro, porque a gente tem, às vezes, a gente vive de uma forma tão fragmentada, que é o oposto de yoga, porque yoga é unitivo, é juntar tudo, é alinhar tudo para fazer uma só coisa cada vez. A gente tem sempre um pensamento que, tipo assim, se eu estou fazendo oração, é meu lado espiritual. Se eu estou assistindo ou lendo um livro com coisas sublimes, ouvindo uma música com uma cara muito harmoniosa, eu estou fazendo coisa espiritual. Mas a hora que eu estou fazendo qualquer outra coisa objetiva, é como se parece que isso tudo está à parte. Não tem a ver com a minha realidade subjetiva. E aqui é o que ele está falando. Exatamente esse é o contexto todo. E que às vezes é tão difícil para a gente quebrar, porque a gente vive de uma forma muito ainda dualista, separada, né? Ou é coisa espiritual ou é coisa material. Ou eu estou fazendo, e aí até mais, a gente costuma fazer até mais que isso. Ou eu estou fazendo uma coisa que ganha dinheiro, ou eu estou fazendo uma coisa que é para eu me elevar. E aí é onde as pessoas fazem coisas bastante esquisitas com a vida profissional, com a vida objetiva, com a vida concreta, porque parece que isso não tem nada a ver. Parece que isso está num setor que não fala com isso aqui. E é onde a gente cria esse monte de mecanismo que, longe de ajudar a gente a sintetizar ou viver de forma, como diz a Shuddhadharma, de forma iógica, que é realmente alinhar tudo em cada coisa que você faz, você acaba criando mais separação. E é muito uma coisa que a gente conhece bastante, todos nós conhecemos, mesmo os mais jovens que estão aqui, os de mais idade mais ainda, com aquela cara bem, às vezes assim, separando bem, né, a questão do trabalho. Não teve nada que mudou mais nos últimos anos do que a nossa relação e a nossa percepção do que seja trabalho, a nossa função, né, de qualquer serviço que eu preste para o outro, seja nas mais diversas formas que eu preste serviço para qualquer outra pessoa, com os mais diversos caminhos, sempre é a maneira que eu faço contato com o meu próximo. E essa maneira que eu faço contato com o meu próximo passa pelo meu trabalho. E de que maneira eu entrego o meu trabalho para o outro. Então é como se esse tipo de percepção, se estiver muito bem alinhado, você tira essa distância de tudo. E você, ao contrário, você
vai realmente aprender a sacralizar todos os seus atos, a tornar os seus atos todos criteriosos, bondosos, respeitosos. Por quê? Porque a hora que eu estou oferecendo uma coisa para outra pessoa, eu não estou fazendo qualquer coisa. Eu estou, com a minha competência, servindo aquela outra pessoa. Tem algumas coisas que a gente faz que o outro também sabe fazer. Só que ele compra de mim aquele serviço porque ele está direcionando o tempo dele para fazer outra coisa que também é o ganha-pão dele, vamos dizer assim. Então, quanto mais você quebra essa percepção separada das coisas, mais tudo que você faz adquire uma importância nova. Por quê? Porque você percebe a tal das 5 causas em tudo que você faz. Você não separa a pessoa profissional, a pessoa devota, porque cada um de nós tem um monte de Thelmas, como é o meu caso, por exemplo, tem várias Thelmas aqui. Então a Thelma que faz determinada função na hora que está em casa, no trabalho, no meu trabalho de cuidar da casa, de vez em quando você é a motorista, de vez em quando você é o profissional, de vez em quando você é a devota, de vez em quando você é a pessoa amiga, e aí vai, as milhares de funções que a gente faz. Se eu não separo todas as minhas funções, e todas elas são feitas com o devido respeito, com o devido cuidado, não só o respeito pelo ato em si, mas pela pessoa para quem eu estou entregando aquilo que eu estou fazendo, toda a minha vida muda de sentido. E toda a nossa forma de contato com o outro muda de percepção. Então, aqui, olha, vou voltar a falar, 5 causas. O corpo, dentro dessa matéria que eu estou. E essa matéria aqui, eu tenho que olhar para ela e falar, olha, de que forma eu recebi, com que critério eu cuido dela, como que ela me foi oferecida desde que eu cheguei aqui e com que cuidado eu tenho tratado, com que respeito é isso que está aqui, com quanto de atenção, né, com isso que está aqui. Depois, aí ele fala, o aspirante, que é o executor, ou seja, quando eu vou agir, tem uma consciência que está aqui, usando essa matéria para fazer alguma coisa. Aí a terceira outra, para materializar algo lá fora. Como eu falei, tem coisas que eu faço, o que eu compro de outra pessoa, eu sei fazer. Hoje em dia, então, é muito mais fácil da gente fazer isso, né? Imagina que antigamente você imaginava que você ia comprar comida de alguém. Isso não existia, porque cada um fazia a sua, né? Ou você tinha o pai, a mãe, o marido, a mulher para fazer isso para você. Mas não tinha uma coisa de você ir num lugar, comprar comida para você se servir. Hoje é uma coisa normal. Tem várias funções hoje que a gente compra. Você sabe fazer, mas eu compro da outra pessoa. Então, assim, com que cuidado eu recebo aquilo da pessoa e com que cuidado aquela pessoa me oferece aquilo que ela está entregando, né? Então, essas coisas todas, né, quando elas são valorizadas de uma outra forma, o que você recebe, o que você dá, toma muito mais significado em tudo, né? Aí lá, o corpo, a pessoa que está fazendo, né, os instrumentos, de que ela se serve para fazer aquilo. Tem um monte de coisa que você compra ou não compra de alguém ou de outra pessoa, que você fala assim, o que ela faz a partir desta premissa. Eu respeito porque ela trabalha com esse tipo de horizonte, com esse tipo de critério, com esse tipo de formação, e aí várias coisas. Tem algumas coisas que eu compro de alguém porque eu não sou capaz de fazer, algumas coisas eu compro porque a pessoa faz melhor que eu, ou porque ela direciona um tempo para aquilo que eu quero dedicar para outra coisa, então eu compro. Mas olha só, o que está envolvido? Sempre é a pessoa que está atrás. Né? Por exemplo, eu acabei de brincar com a questão da comida, que antigamente ou era a comida que a minha mãe fez, que a minha avó fez, ou que eu mesmo fiz. Né? Tem um monte de gente que fala, eu não compro naquele lugar, porque eu acho que a vibração daquela pessoa não é legal, e a comida está carregada da sua vibratoriedade. Mas não só a comida, mas as coisas que a gente faz vão carregadas de quem nós somos, né? Que é a pessoa que está executando. O meio que ela usa para fazer isso vem com as escolhas que a pessoa faz.
Então, por exemplo, uma pessoa faz massagem, eu vou fazer porque aquela pessoa faz baseado em tal linha, é o meio que ela está usando. E aí vai, em qualquer coisa. Um psicólogo, ele é daquela linha de pensamento. Um advogado, ele tem aquele tipo de fundamentação para pensar nas coisas. Um professor, ele é orientado dessa forma. Então, ele vem carregado daquilo que está ali, né? Os meios, como que faz? Levando para fora, e de que forma eu faço? Trazendo para dentro. Que resultado eu tenho de tudo isso? Esse resultado que eu tenho de tudo isso a gente chama de yoga. O que fica de tudo isso que veio? O que é absorvido? Porque yoga é vivência, é experiência, né? E por último, que a gente acaba não computando, porque quando a gente olha para a coisa assim, só na hora que eu medito, só na hora que eu tomo passe, só na hora que eu estou fazendo oração, eu estou fazendo alguma coisa que tem ligação com Deus. Agora eu vou ler a última frase de novo para vocês. Qualquer ação física, mental ou intelectual que uma pessoa execute, seja ou não com discernimento átmico, que é espiritual, inclui essas 5 causas. Ou seja, o espírito está atrás de tudo. Até porque você não pode desconectar do espírito. Você pode não ter consciência de que ele atua junto com tudo que você faz. Ele está atrás, não é ele quem faz. Mas é emanado dele que qualquer coisa que a gente faz acontece. Então, quando a gente percebe que tudo que vem de lá, tudo que sai daqui, tem que ter essa raiz que também saiu do espírito, a gente realmente não só sacraliza as nossas ações, como a gente recebe de uma outra forma aquilo que vem de quem quer que a gente esteja recebendo alguma coisa. Então, essa percepção, além disso que a gente explicou, a importância que tudo isso tem, aqui dá para a gente ver também nesse versículo a diferença que tem, como ele citou aqui, o aspirante que faz, que é o executor da ação, e atrás, a 5ª causa é o próprio espírito. Na Shuddha-dharma isso é bem claro. Bem claro. A alma é essa que está executando, que está agindo, que está pensando, que está escrevendo, que está dirigindo, que está meditando, que está fazendo qualquer que seja a coisa que a gente esteja envolvido. É a nossa alma. Anterior a ela é esse princípio, é o 5º princípio, como ele fala aqui, a 5ª causa, que é o princípio de vida, que é Deus, que esse é igualzinho em cada um de nós. Então, quando a gente percebe isso, essa noção, né, que qualquer ação minha, não é a hora que eu faço uma coisa com cara bonitinha, harmônica, não sei o que, eu estou fazendo meu lado divino acontecer. Quando eu faço as minhas coisas também bem desarmônicas, fora do quadrado, que eventualmente a gente faz, também esse princípio está atrás de tudo. Só que aí, quanto mais coisa desorganizada daquilo que tem conexão com o espiritual, com o harmônico, com aquilo que fala com um processo mais sutil, é porque eu estou menos inconsciente dessa 5ª causa. Agora, quanto mais o executor está consciente da 5ª causa, que é o espírito, mais harmoniosa e mais inteira vai ser a ação da pessoa, porque ele está agindo, computando todo o contexto de que ele é feito. Ele não mata um lado, não faz de conta que não existe esse, porque é como se você realmente deletasse. Agora eu vou meditar, esquece o corpo. Até tem linhas que a gente fala toda hora, a gente lembra aqui, que na Shuddha-dharma a mente é um veículo para você chegar à meditação. Não é para você matar a mente, pôr ela em branco. Você usa esse corpo, né? E aí fica mais ainda alinhado tudo que a gente faz, porque você vê que é uma conexão de todas as coisas que participam junto de cada atitude que você está fazendo. Então essa forma é toda parte de um treinamento que se faz nessa escola de autorrealização para alinhar o ser humano dessa forma integral.
Porque aí ele vai cada vez mais vivendo dentro daquele conceito da unidade tão fundamental dentro da Shuddha-dharma, que é perceber a unidade em toda e qualquer ação, em toda e qualquer manifestação, sem separar, sem distinguir, no sentido assim, distinguir as vibratoriedades, sim, porque o corpo é a parte mais densa. Esse outro mecanismo que você vai usar, que tem a ver com o que você consegue usar da matéria que está fora de você, seja a matéria fora de você, suas sensações, seu pensamento, seu critério, sua memória, seu discernimento, tudo isso são os meios que você vai usar de acordo com aquilo que você veio absorvendo. E aí você põe tudo isso em ação. Agora, quanto mais conectado eu estou com a quinta base, que é meu espírito, as minhas ações vão ser alinhadas com o que sai do espírito. Quanto mais inconsciente eu estou dessa minha quinta causa, mais eu faço de forma às vezes harmônica. Uma coisa não fala com a outra. Por quê? Porque eu não estou atento a isso. Não que isso deixe de acontecer. Vai continuar acontecendo. Só que eu não tenho essa conexão. E aí as minhas ações vão ser também mais fragmentadas. Entendeu? Então isso era o que a gente queria colocar. E como a gente falou isso hoje, dessa conexão tão inteira, tão unitiva, nós vamos fazer hoje a meditação, ao invés da Nirguna Dhyana, que é a meditação no espírito, hoje a gente vai fazer a Shuddha Dhyana, que nossos mestres, alguns falam que a verdadeira meditação, a principal, que seria a mais sutil e a que mais conecta a gente realmente, é essa que é a Shuddha Dhyana, que é a meditação transcendental. Porque aí você tenta se sentir dentro desse absoluto que é Deus, sem separar dentro e fora, mas sentindo em tudo e em todos. Então hoje a nossa meditação vai ser Shuddha Dhyana, tá bom? Então vamos lá, a nossa prática para exercitar um pouco do que a gente falou aqui hoje.